Eu nasci em 21 de setembro de 1949. O nome completo? Moisés de Souza. Comecei jogando no infantil de São Emílio. Aí depois subi para o aspirante, o treinador era o Pércio. Aí depois fomos disputar o Operário estava disputando um torneio noventão e eu era o aspirante, eu jogava no aspirante. Então o Cataguases tinha o Paulo Moquinho no gol. Então o Operário ia disputar o torneio noventão e o Paulo Moquinha foi para o Operário. E eu fui emprestado para o Cataguases disputar um campeonato de Leopoldina. E o que aconteceu? Aí o campeonato de Leopoldina, 3 partidas antes de terminar, né, o Cataguases já era campeão já. Aí chegou a final do torneio noventão. Aí teve um problema com o Paulo Moquinha, lá no Matadouro, não sei o que aconteceu com ele, então ele não pôde jogar. Então eu voltei para o Operário para disputar essa partida no torneio noventão. Aí onde nós fomos campeão. Fui campeão pelo torneio noventão, pelo Operário e pelo Cataguases também. No mesmo torneio? Mesmo torneio, no mesmo mês. Mas foi 2 campeões? Como é que foi, né? Porque eu estava disputando o campeonato de Leopoldino pelo Cataguases. Ah, tá. Entendeu? E o Operário estava disputando no torneio noventão. Tá. Aí o Paulo Moquinha teve um problema lá, então aí eu voltei para o Operário e já tinha sido campeão pelo Cataguases, já antecipado. Aí teve o torneio noventão, afinal e fomos campeão contra o Flamenguinho. O time do torneio noventão que fomos campeão foi Moisés, Evandro, Rogério, Mirim, Serinho, Joãozinho, Jonas, Praça, Dinheiro, Reginaldo e Amauri. Isso aí eu tinha a mesma idade quando eu estava com o Cataguases. Depois eu fui para Juiz de Fora jogar no Tupinambás. Passei 1 ano e meio jogando no Tupinambás. Depois voltei para Cataguases. Aonde que eu já aí voltei para Cataguases, fui jogar no Manufatura. Onde fiquei 1 ano e meio no Manufatura. Fui campeão pelo Manufatura também. Isso aqui foi um torneio que teve aqui em Cataguases, foi Manufatura, Operário, Flamenguinho e Cataguases. Então, quando fui para lá, foi eu e o Zé Augusto junto. O time era eu, Zé Augusto, Luizinho, Marinho, Dezinho, Zé Antônio, Alduíno massagista, Claudinho Papagaio, Dinheiro, Paulo Dias, Paulinho e o Valdir. O Moisés é dos goleiros nascidos aqui em Cataguases. O goleiro que aqui Cataguases já teve inúmeros goleiros profissionais, como o Barbosinha, que foi um dos grandes goleiros do Santos, e outros mais. Mas aqui de Cataguases, Moisés foi para mim o melhor. Ele transferiu-se mais tarde para time profissional, jogou em vários times da Bahia, tinha um cartaz grande na Bahia, e mais tarde voltou para Cataguases e encerrou a carreira dele aqui. E jogou alguns anos aqui no Flamengo e nos deixou muita saudade, porque além de bom goleiro, ele ajudava, ele dava orientação aos goleiros. O meu filho mesmo, que foi o goleiro do Flamengo no campeonato de 83, quando nós fomos campeões, com 16 anos, ele sempre foi instruído pelo Moisés e aprendeu muito com Moisés. Depois do Manufatura, então eles vieram me buscar aqui para jogar lá em Vitória da Conquista, onde passei 3 anos. De Vitória da Conquista fui para Salvador, jogar no Botafogo, onde fui campeão pelo Botafogo também, pelo torneio Bernardo Espectro. E depois joguei também no Leônico, onde também fui campeão pelo Leônico também no torneio Nisso, em 75. Fiquei 8 anos em Salvador, 70 a 78. Eu tenho tido a honra de ter visto vários jogadores jogar e agora falo desse que foi um excelentíssimo goleiro. E teve até um episódio, eu estava em Salvador, na casa de um irmão meu, e ele me chamou para o estádio e, por sinal, eu estava jogando Vitória e Botafogo. Quão grande foi meu prazer de ter olhado a escalação de ambas as equipes
e ter visto Moisés e depois reconhecido que era o cataguasense. Tive inclusive vários momentos de alegria por belíssimas defesas que ele fez na partida, mas teve esse episódio e fiquei bastante feliz de poder ver o Moisés atuando no estádio da Fonte Nova, e esse foi um lance que marcou muito. Aqui em Cataguases teve vários atacantes bons, né? Praça, Dinheiro, o falecido Paulo Dias. Agora o que me preocupava mais era o Praça. O Rosendo também era meio complicado. Agora, para mim, o mais perfeito dele era o Praça e o Carinho Papagaio. Mais perigoso. Eu tinha o Paulinho da Ilha também. O Paulinho da Ilha eu nunca cheguei a jogar contra ele, não. A melhor partida minha foi num torneio em Noventão. Eu era novo aí, tinha pouca experiência, então eu peguei uma fogueira danada, então para mim foi a melhor partida que eu fiz, foi em torneio em Noventão. Foi contra o Flamenguinho. Foi contra o Robertão, trouxe uma seleção, jogador do Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Aí eu fechei o gol. A pior partida que eu fiz foi pelo Cataguases, lá em Leopoldina. Pelo torneio que estava disputando pelo Cataguases, que fomos jogar contra o Ribeiro de Junqueira. Nós perdemos de 3-0, foi a pior partida que eu fiz. Nós perdemos, estou dizendo, fomos campeão, mas foi uma das piores partidas que eu fiz na minha vida, foi essa partida. Foi contra o Ribeiro de Junqueira. Os melhores zagueiros que eu joguei com eles foram o Luizinho, Mirim, o Evandro, Paulo Volta Grande, Zé Antônio, Fefido. Então são vários que às vezes a gente esquece. Desde quando eu parei de jogar no Flamenguinho em 84, aí muito dificilmente eu vou no campo. Falar do Moisés para mim é uma honra, porque sem dúvida nenhuma foi um dos grandes goleiros do nosso futebol. Tive o prazer de vê-lo jogar muitas vezes e pude ver que foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes goleiros que passou pelo futebol de Cataguases. Tão bom que logo em seguida ele foi para fora, me parece que para a Bahia, fez carreira lá. Tamanha era a qualidade desse atleta. E o que eu tenho a dizer dele é isso, eu admirei muito quando pude vê-lo jogar. Era um goleiro de uma elasticidade incomum e eu tenho muita admiração por ele. É um grande amigo que eu tenho e falar dele para mim é um prazer imenso. O futebol de hoje é mais vigor físico, né? Mais preparo físico. Antigamente era mais técnica. Então hoje em dia o preparo físico prevalece muito. Antigamente você via muito toque de bola. Hoje em dia você não vê mais. Hoje em dia você vê mais correria, muita marcação, muito jogador de meio campo. Antigamente jogava com dois pontas. Hoje não tem mais isso. Não, no futebol eu só tive alegria só. Não tive mágoa de ninguém. Só que eu tenho uma coisa. Antigamente, a gente quando era menino, a gente jogava no juvenil, então a gente treinava muito. Às vezes a gente saía até 10 horas do campo, esperar o time principal primeiro treinar, para depois a gente treinar. E o treinador era o Seimilho. Hoje em dia é uma diferença muito grande. Hoje, para você conseguir manter um time e treinar um time é muito difícil, porque o jogador não gosta de treinar. Hoje ele visa mais dinheiro. Antigamente não, antigamente você jogava por amor. Dois treinadores bons. Um foi no Cataguases, que foi o falecido Brasito. E o outro foi o Pécio. Eu encerrei a minha carreira de futebol no Flamengo em 84. O time era Moisés, Traíra, Luizão, Dragão, Dadá, Cocão, Café, Paulinho, Reginaldo, Gaúcho e Joãozinho. O treinador era o Robertão. Esse quadro aqui que está aqui, o Moisés, Zé das Graças, Basito, Dico, Itaci, Mirim, Vavá, Celinho, Rosênio, Raulzinho e Astolfo. Esse jogo aqui foi um jogo que eu já estava em Juiz de Fora, aí teve um jogo amistoso contra o Manufatura, então eu vim fazer esse jogo pelo Cataguases. E o jogo ficou 1-1. Tinha diferença do Praça para o Rosênio. O Praça era um centroavante, né? O Rosênio já um jogador que vinha de trás para frente. E era um cracão. Jogar contra o Rosênio também não era fácil, não.
Qual o goleiro que atrapalhou muito a sua vida aqui em Cataguases? O que mais atrapalhou a sua vida? Aqui em Cataguases? Que te deixava azucrinado. Você tampava lá na Coruja, ele ia lá e pimba para escanteio, ou então catava firme. Moisés. Grande Moisés. Foi profissional, foi profissional. Quando jogava nós, eu contra ele, a balada era difícil. Você dava sorte? Dava muita sorte. E nunca me fez um gol. Quando eu era juvenil do Operário, então eu tinha aquele spot chuteira velho. Então o falecido sovô da Manegão, que era o roupeiro, então a gente ficava escolhendo aquela chuteira velha para a gente treinar. Então, a primeira chuteira que eu peguei foi do Coitão. E era grande para mim, mas não tinha outra, só aquela. Então, aquilo foi a coisa mais engraçada que aconteceu comigo. E falar sobre o Moisés é fácil, porque foi o cara das grandes defesas, o cara da visão de gol, saída de bola. Para mim foi um goleiro perfeito, apesar de não ter atuado numa grande equipe, mas faltou talvez oportunidade, porque a qualidade para isso ele teve de sobra.